Assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí tá bom. Amados, todo esse capítulo 1 de Hebreus, ele trabalha na perspectiva de demonstrar o falar de Deus. Todo o capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 14, porque depois desses primeiros 4 versículos aqui que acabamos de ler, do versículo 5 até o versículo 14, o apóstolo ele vai argumentar as razões cósmicas acerca da superioridade de Cristo. Então, logo no capítulo 1, o apóstolo vai apresentar o falar de Deus de uma maneira geral e de uma maneira específica. E é importante que os irmãos atentem para esse detalhe, porque se nós passarmos despercebidos deste capítulo 1, dificilmente nós poderemos entender a carta como um todo. Então, a premissa da qual parte o apóstolo é exatamente o versículo 1 e logo o início do versículo 2, quando ele diz o seguinte, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então veja que a carta se abre dizendo acerca do falar de Deus. Nós temos aqui o primeiro ponto, a palavra de Deus, que foi dita, foi transmitida, ou que veio pela instrumentalidade, primeiramente, dos profetas, uma referência direta ao Antigo Testamento, e então, pelo Filho, uma referência direta ao Novo Testamento. Então nós temos aqui o falar de Deus, a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento. Então aqui nós vamos passar um bom tempo ainda nesses primeiros 4 versículos, porque algumas coisas precisam de ser esclarecidas. Coisas que, na maioria das vezes, os cristãos não param para refletir. E não somente não param para refletir, talvez nem teriam como refletir, por não terem isso vindo ao conhecimento dos cristãos. Então, imagine vocês que, sobretudo a igreja na sua história, a igreja romana, depois, agora nos últimos dias, a igreja evangélica, sempre tem trazido a seguinte ideia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Acredito que você já deve ter ouvido essa frase muitas e muitas vezes, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aí você pega esse livro, né? Na verdade é um conjunto de 66 livros, de Gênesis ao Apocalipse, 39 livros ditos lá do Antigo Testamento e 27 do Novo. Você fala assim, bem, aqui está a palavra de Deus, aqui é Deus falando com o homem. Eu até me recordo quando eu era criança, nós éramos proibidos de colocar qualquer coisa dentro da Bíblia. Uma nota de dinheiro, de oferta, por exemplo, não podia ser colocado dentro da Bíblia. Ou um bilhete, ou qualquer outra coisa. Minha mãe dizia assim, olha, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco.